Fala, torcedor vascaíno. Após o jogo de ontem, a diretoria deixou claro que o Vasco não tem dinheiro para comprar jogadores nessas janelas diferentes. O Vasco encerrou uma sequência de jogos seguidos fora de casa e tem uma barca formada. Saiba nesse vídeo quem vai sair do Vasco nos próximos dias. O Cruz Maltino quase tomou um transfer ban por conta de uma dívida com o Pumita. O Vasco confirmou também o empréstimo do atacante Cleiton Silva ao Rio Ave de Portugal. É claro, você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e você vai conferir nesse vídeo as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o que o Marcelo Santana falou, cara. É uma matéria do GE Globo, da Emanuele, que o Vasco não tem dinheiro para comprar jogadores nessas janelas de diferença no meio do ano. Tá ali na matéria, vou ler aqui e a gente vai debater sobre ela. O Vasco não tem dinheiro para comprar jogadores agora. Havia uma expectativa de que a 77 Partners tivesse separado parte do orçamento para investir na segunda janela, que seria essas janelas diferentes de agora, do meio do ano. Mas não foi o que o clube associativo encontrou. O diretor de futebol, Marcelo Santana, terá que ser criativo na janela e buscar jogadores ou que estão livres ou que chegariam sem custo. Mas há negociações em andamento. Exatamente isso, cara. Marcelo Santana vai ter que ser criativo. Vai ter que buscar jogadores nas janelas diferentes aí que estão com o contrato acabando, que estão sem clube. Cara, o Marcelo Santana vai ter que ter criatividade. A gente vai ver se o diretor é bom mesmo achando esses jogadores sem comprar. Porque o Vasco não tem dinheiro para comprar jogador no momento. E eu trouxe no vídeo de manhã, das 7 horas da manhã, que o Vasco tá tentando a contratação do ponta esquerda, Gonzalo Álvares, chileno, que atua no Audax italiano da Liga Chilena. É um jogador que não me agrada, mas, cara, infelizmente o Vasco não tem dinheiro para trazer e o Vasco está precisando de um ponto esquerda. Eu deixei claro para vocês, o Pedrinho também falou, de que o Vasco tá buscando nessas janelas de referências um ponto esquerda, que jogue tanto na ponta esquerda, tanto na direita, e um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor. Vocês viram no jogo passado em que, cara, sinceramente não dá para o Rojas jogar. É um jogador muito limitado. Tem o Maicon ali, o Léo também, que são jogadores muito limitados, mas que dão até um gasto alizinho, mas são jogadores muito limitados, que não era nem para estar vestindo a camisa do Vasco. Essa é a umidade sincera falando sobre eles. É claro, são jogadores que, o Maicon é muito bom no vestiário, apoiando os jogadores dentro de campo e tudo mais. É um capitão ali, querendo ou não, mas é um jogador muito limitado, com a bola no pé não me agrada não. E aí tá ali. Para contratar, no entanto, será necessário organizar as contas. Há dívidas em aberto com os jogadores. Luvas não pagas desde janeiro do ano passado. Por exemplo, clubes, parcelas de compra de atletas, empresários, comissões de contratações. Cara, vai estar com dívidas, infelizmente. Essa dívida vai cair na conta do Pedrinho, mas ele já falou em outros coletivos que já estava preparado para isso, para essa situação, que a liminar que ele derrubou a 777 do Vasco, que ele já estava preparado para essa situação, encontrar essas situações. Infelizmente é isso, cara. O Vasco foi vendido por uma empresa incompetente, infelizmente pelo ex-presidente Jorge Salgado, que infelizmente vendeu o Vasco por uma empresa que eu não vou nem falar o que eu acho dessa empresa, porque sinceramente não tem nem palavras para falar dessa empresa. Mas infelizmente é isso, o Vasco está com muitas dívidas com clubes, com jogadores, com empresários de jogadores. Então, cara, infelizmente isso. O Vasco não está com dinheiro nessas janelas de referências, então o Vasco não vai comprar jogadores provavelmente. Se comprar, vai ser um jogador muito barato que dê no orçamento do Vasco. Então, essa é a matéria da Emanuele, do GE Globo. E aí, seguindo, eu falei para vocês no início do vídeo que o Vasco encerrou uma sequência de 4 jogos seguidos fora de casa, que foi contra o Atlético Goianiense, que a gente ganhou de 1-0, e a gente perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0, perdemos para o Grêmio de 1-0, e um jogo 1-1, que foi o de ontem contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E agora, sábado, a gente vai voltar para São Januário para jogar contra o Bragantino. O Vasco agora tem uma sequência de 3 jogos no Rio de Janeiro, que seria contra o Bragantino agora, nesse sábado, às 19 horas. E aí, terça-feira, contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, às 21h45. E no sábado, contra o Fluminense no Newton Santos, que é às 9h30 também, tá bom? Então essa é a informação. É uma curiosidade aí, o Vasco fez 4 jogos fora de casa e o Rafael Paiva reclamou na coletiva sobre isso, que o Vasco não tá tendo tempo para treinar
Ele falou que o Vasco está assistindo mais vídeos do que treinando dentro de campo, colocando em prática, porque não tem tempo realmente. O Vasco está viajando o tempo inteiro. Viajou para Goiânia, viajou para Minas, viajou lá para jogar no Arena Condá, para Chapecó, e aí viajou para Goiânia de novo. Então, cara, são muitas viagens, o Vasco não tá tendo tempo para treinar, colocar em prática, obviamente. Mas teve uma semana agora, essa semana antes do jogo, teve uma semana inteira para treinar, antes do Grêmio, do jogo contra o Grêmio. E aí o Vasco tentou colocar algumas coisas em prática, mas, pô, leva tempo isso. Tem contratações novas, tem um Coutinho ali que o Rafael Paiva tá testando como titular, tem o Paê voltando, tem o Souza no banco, o Alex, tem muitos jogadores, cara. E aí o Vasco precisaria de um tempo, mas o campeonato é corrido, não tem muito o que fazer, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tudo em sequência. E aí, vamos falar sobre a barca, cara. Tem jogadores saindo do Vasco, tem jogadores que estão recebendo propostas do Vasco. E aí tá ali, segundo Emanuele de novo, do GE Globo, neste mês o Vasco recebeu proposta por jogadores, e algumas estão na mesa ainda, mas esbarra na vontade dos atletas, que não querem deixar o clube. Outro problema é que muitas equipes não estão dispostas a arcar com os salários altos que eles recebem. E aí tá ali, cara, o exemplo dos jogadores são Galdames, Eric Marcos, Rossi e Serginho. E aí tá ali na matéria, esse é um desafio do clube na janela, diminuir a folha salarial. Para quem não sabe, a folha salarial do Vasco é a quinta maior do país, provavelmente. Tá ali no top 5, se não tá no top 5, tá ali entre o top 7 abaixo, acima no caso. É, infelizmente, cara, o Vasco tem uma folha salarial muito alta e acaba complicando isso, negociar os jogadores. O Rossi, por exemplo, ganha muito bem. Tem clubes que não vão pagar um salário do Rossi, por exemplo, porque, pelo desempenho dele. Tem o Galdames que, pô, o desempenho dele é muito fraco e recebe muito bem também. O salário do Eric Marcos e do Serginho ali eu não faço muita ideia de quanto seja. Mas, como tá na matéria, não deve ser um salário tão baixo, não. Para alguns clubes da Série A não pagar esse salário é difícil. O Galdames teve propostas e está em negociações com a Universidade Católica do Chile. O Rossi teve proposta do Paysandu e o Serginho do Criciúma. Do Eric Marcos não tem informação ainda, mas caso eu tenha, eu trago aqui para vocês. E aí tá ali, o departamento de futebol tenta encontrar destinos para os atletas com pouco espaço no time, mas que comprometem parte consideravelmente do orçamento mensal. Galdames, Eric Marcos, Rossi e Serginho são alguns dos jogadores procurados, poucos utilizados, que poderiam ser negociados pelo Vasco. Então esses jogadores estão na barca do Vasco para sair nessa janela de transferência. O Vasco pretende negociar esses jogadores nessa janela de transferência. O Vasco já emprestou o Cleiton Silva para o Rio Ave de Portugal e tá querendo emprestar mais jogadores, que são esses aí que estão na lista na sua tela, tá bom? E aí, seguindo, cara, mais uma dívida 777 Partners, que infelizmente deixou pro Pedrinho pagar, é que o Vasco sofreu 2 vezes o risco de ser punido com transfer ban na FIFA e ficar impedido de registrar atletas no meio de uma janela, que é essa janela de transferência de agora. Caso o Vasco sofresse esse transfer ban, a gente não ia conseguir colocar no bid o Coutinho, o Souza, Alex Teixeira, nenhuma contratação o Vasco ia conseguir. Mas uma delas foi por causa de um atraso no pagamento ao Nacional do Uruguai, que vendeu Pumita Rodrigues ainda no ano passado. Então, cara, o Vasco tá com dívida ainda com Pumita, que a gente comprou no início do ano passado. Foi uma das primeiras contratações do Vasco da era da 777. E o Vasco tá com essa dívida até agora, cara. É impressionante o que essa empresa fez com o Vasco da Gama. Impressionante que essa empresa incompetente fez com a torcida do Vasco. É impressionante isso, cara. Chega a beirar o absurdo. O Vasco não terminar de pagar ainda um jogador que a gente comprou lá no início do ano passado, a 777. O Vasco não, é a 777. Uma empresa incompetente. E tomara que o Pedrinho ache uma empresa que seja competente para assumir o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é gigante. E a gente precisa de contratações de jogadores de peso para disputar títulos. A gente cansou, o torcedor cansou de disputar pra não ser rebaixado, Série B, não sei o que. Cara, parou com isso. Pera aí. O Vasco é gigante, gente, pera aí. Então, tomara que a gente seja vendido por uma empresa competente que consiga colocar dinheiro nos nossos cofres e contratar jogadores de ótimo nível. E aí, cara, o Vasco confirmou, trouxe pra vocês um vídeo aí, falando sobre a negociação do Cleiton Silva e tudo mais, estava tudo certo. O Vasco realmente confirmou
que tá ali no seu Twitter, o Vasco informou que acertou o empréstimo do atacante Clayton Silva ao Rio Ave, de Portugal, por uma temporada. Os documentos entre Vasco e atleta, Casa Pia, que foi o jogador de onde ele veio, e Rio Ave já estão assinados, então tá tudo certo, faltando apenas o trâmite no TMS da FIFA. O clube deseja sorte ao atleta neste novo desafio. O Clayton Silva foi um jogador que não recebeu tantas oportunidades, mas quando recebeu as oportunidades, infelizmente não conseguiu desempenhar seu ótimo futebol. Então, vamos desejar, obviamente, boa sorte para o jogador, um jogador que era artilheiro na Liga lá de Portugal, pelo Casa Pia, e aí o Vasco acabou comprando o jogador por 19 milhões, algo relacionado a esse dinheiro, esse valor. Então, é isso, essas informações pela tarde do Vasco. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Cara, eu tô suado, tô bagunçado aqui porque eu acabei de voltar da academia. Então eu vim correndo para gravar um vídeo para vocês não ficarem esse vídeo durante essa tarde. Tá bom? Então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Até amanhã, às 7 horas da manhã.